Olá, para quem nos assiste, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. O meu nome é Verônica Albrecht, eu sou psicóloga residente do Programa de Residência Multiprofissional Materno-Infantil e Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Meu nome é Márcia Barcarolo, eu sou assistente social do Programa de Residência Materno-Infantil e Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que nós do hospital, a equipe multiprofissional, toda a equipe envolvida no cuidado de intensivismo neonatal, estamos promovendo um evento sobre o mês da prematuridade, o Novembro Roxo. Então, a gente está aqui hoje representando, mediando a área da psicologia e do serviço social. E as nossas duas palestrantes, que a gente logo vai apresentar para vocês, elas também, uma psicóloga e uma do serviço social, para falar sobre o tema em relação ao acolhimento e à escuta de pais diante da hospitalização do bebê prematuro. Então, a gente vai passar a palavra nesse primeiro momento para a psicóloga, psicanalista e especialista em estimulação precoce, Vivian Nolasco, e em seguida, então, para a Andrea. Andrea Cardoso Bittencourt é assistente social da Unidade de Internação Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e ela é especialista em saúde comunitária pelo Grupo Hospitalar Conceição. Isso aí, então. A gente vai passar a palavra para a Vivian. Vivian, fica à vontade. E em seguida a gente passa para a Andrea. Eu agradeço o convite da colega Verônica e da Márcia, feito para somar forças junto com a Andrea, numa reflexão interdisciplinar sobre prematuridade, uma reflexão que integra o que eu recolhi da minha escuta clínica, da prática no consultório com bebês e pequenas crianças, com o histórico de prematuridade. Também do trabalho com formação continuada, com profissionais que atuam na primeiríssima infância. E o que eu lhes direi também vai partir das reflexões compartilhadas com os colegas da instituição da qual eu sou membro, que é o projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, e com os colegas do Instituto Travessias da Infância, Centro Lídia Coriá de São Paulo. Também na interlocução com colegas da Rede Bebê. Bom, nós bem sabemos que se o nascimento sem intercorrências já implica um certo grau de angústia, de fantasias e atenção especial do entorno social na acolhida da família, do desenrolar dos cuidados e das funções parentais, em um nascimento prematuro, as condições da angústia, o transbordamento da angústia e o agravamento das fantasias são muito maiores e implicam uma atenção redobrada. No nascimento prematuro, os pais, especialmente a mãe, que acabou de parir, experimentam um grau muito grande de desamparo, causado pelo impacto da perda das referências nas quais eles se pautavam. Se os pais vinham antes, contando as semanas da gestação, prevendo mais ou menos os dias para a chegada do filhote, e sonhando com ele, o nascimento prematuro coloca tudo isso em suspenso. É que a cada mês, a cada conversa com os amigos, a cada consulta e cada preparativo que modifica a dinâmica da família, da vida da família, se soma um sonho e um ideal de quem o filho virá a ser. Com quem que ele vai ser parecido, de que coisas que ele vai gostar e os seus grandes feitos. Porque os pais projetam no filho os seus próprios sonhos e esperam que assim ele também tenha um destino melhor do que o deles. É assim que, então, durante a gestação, o filho também é concebido na imaginação dos pais. E é muito importante que seja assim, para que se construa no psiquismo deles um saber prévio a respeito do bebê. E também sobre como eles pensam em ser pais desse bebê, que, em princípio, é muito idealizado. Ainda que essas expectativas sobre o filho imaginado não se cumpram quando nasce o filho real. É na direção desses ideais que os pais se firmam, miram nisso e vão em frente. Então, quando nasce um bebê, todas as representações das narrativas familiares, as imagens, memórias, sensações, um tipo muito específico de disponibilidade afetiva, tudo isso, no nascimento, é transportado e comunicado ao bebê por meio dos cuidados. Na qualidade da voz, no toque, no olhar dos pais, especialmente pela função materna, mas também através daqueles que se encarregarem dos cuidados do bebê. Quando essas imaginarizações não acontecem, então já temos aí indícios de que algo na relação entre os pais e o bebê não está se armando.
Todos nós precisamos confiar em um porvir, para colocar nossa vida e os nossos atos em movimento. É por isso que os pais acreditam também naquilo que sonham para o filho, e é porque eles acreditam nisso que eles cuidam do filho. Né? Embalam, alimentam, trocam, conversam, fazem minar. A perspectiva desse futuro se arma a partir da confiança de que algo desse sonho, desses planos, vai se realizar. E os pais cuidam do filho mirando nisso. Diante da urgência neonatal, da prematuridade, as coordenadas que os pais vinham construindo se afrouxam. E é aí que corre-se o risco de caírem os projetos. O impacto da prematuridade funciona como um raio que incide diretamente no que eles vinham armando, fazendo vacilar a construção desse horizonte, que bem no fundo é o próprio futuro da vida orgânica e da vida psíquica de um bebê. É verdade que no futuro do futuro a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vem. E a ocasião mesmo da prematuridade nos atesta isso. Mas nós imaginamos um futuro para os filhos pautado nas nossas próprias referências. O abalo da urgência neonatal gera grandes intensidades afetivas e elas, em geral, ultrapassam as capacidades dos pais de reagirem. Por essa razão, podemos dizer que, nesses momentos, nós estamos diante de uma situação traumática, em que as referências que sustentavam esse horizonte para os pais ficam em suspenso e podem cambalear ou cair. E essa é uma grave ameaça que pode fazer sucumbir a perspectiva de um futuro para o recém-nascido. A queda de um projeto subjetivo para o bebê. É que nessas circunstâncias de abalo, como que a gente vai falar sobre o encantamento com o bebê, sobre os sonhos? Diante do nascimento de risco, da proximidade com a morte, como seguir pensando em quem que o filho virá a ser? Como apostar que esse ser tão frágil poderá alcançar os sonhos que para ele foram sonhados? E essa é precisamente a ameaça para a estruturação psíquica do bebê, já que o sujeito, a pessoa que o bebezinho vai vir a ser aos pouquinhos, depende dessa aposta de futuro. E de uma suposição feita pelos pais, nesse pequenininho ser neonato, de que ele é um sujeito e pode vir a realizar, né, sonhos. É por isso, porque eles podem enxergar no bebê as potencialidades que esse bebezinho, que em verdade é um amontoado de reflexos ainda, poderá vir a falar, caminhar, pensar, desejar. E é porque os pais antecipam essas potencialidades que também o bebê vai poder alcançar. Quando isso não estiver presente, então algo não vai bem. A interrupção da gestação e a passagem para a incubadora, os dias contados em função das pesagens, a atenção aos sinais vitais do corpo, a dor física, a manipulação necessária e constante do corpo pelos profissionais, o medo, o risco, todas essas dificuldades diárias fazem obstáculo para essa projeção de um futuro possível. E é nesse ponto que nós, psicólogos, psicanalistas, profissionais de estimulação precoce, intervimos junto ao trabalho com a equipe neonatal, reconhecendo as dificuldades, a realidade em si, ofertando escuta e acolhida das fantasias, temores, a diversidade de afetos, ou quando eles estão obturados, desobstaculizando. Essas dificuldades, elas podem fazer lesão na rede de significações dos pais e podem causar uma fratura na condição, então, na qual o bebê precisa se colocar para vir a existir como sujeito. Isso ocorre em razão de se subtrair do campo de encontro o encantamento. E o encantamento é uma condição para a estruturação psíquica necessária para a constituição subjetiva de uma pessoa. Na instauração desse estado traumático, aquilo que desde o acontecimento, né, real do nascimento, da prematuridade, não puder ser registrado psiquicamente e simbolizado tanto pelos pais quanto pela equipe, fará o seu retorno nas dificuldades de constituição das operações do psiquismo no bebê.
É no sentido de salvaguardar a vida que reside a importância do trabalho do profissional psicólogo junto à equipe de atendimento neonatal, ajudando a ir além dos cuidados com o funcionamento orgânico deficitário. Nós agimos de forma alinhada e em concomitância com a equipe no resgate das condições de sustentação de uma aposta simbólica, realizando os cuidados específicos necessários às inscrições para o advento dessa subjetividade, ajudando esse pequeno corpinho orgânico, esse sujeito que a gente vê ali, a ser mesmo gente. E mesmo depois da alta, os bebês nascidos prematuros irão se defrontar com os tratamentos especializados que intermediarão a sua relação com os seus pais. O risco da morte física e psíquica está ainda potencialmente aumentado em algumas situações, e contar com os recursos do atendimento dos centros de medicina neonatal e os atendimentos dos profissionais, todos da área, né, que atendem as situações de prematuridade, salvam a vida. Já que é dos cuidados desses primeiros instantes do nascimento que dependerá a qualidade da sobrevivência do bebê. É também nesse sentido que o atendimento da equipe neonatal e do ambulatório adquirem a função de uma parentalidade transitória, já que se encarregam dos cuidados tanto do bebê quanto dos pais. São ações preventivas que favorecem a intervenção precoce antes que seja tarde demais para conter os efeitos de uma patologia. Essa escuta dos pais, acolhida feita pela equipe para o processamento psíquico, tanto dos pais quanto da própria equipe, e do olhar dirigido ao bebê, ganha muita potência quando é realizada de forma chegada à equipe médica. A acolhida dos pais é uma intervenção que eu considero clínica, feita dentro do hospital, que integra aquilo que a escuta recolhe das práticas em equipe, ocasião para a gente conhecer qual é a posição subjetiva e as representações que estão circulando no psiquismo dos pais a respeito desse bebê. Também a respeito desse nascimento prematuro, da relação com a equipe, acerca do luto, do porvir, os aspectos traumáticos que ainda podem estar ativos e os efeitos da hospitalização. A escuta deve ser proposta, penso assim, sem uma obrigatoriedade, e pretende abordar as conflitivas suscitadas pelo tempo de separação no UTI neonatal, fazendo surgir as angústias inerentes a essa situação de crise, na tentativa de evitar o enquistamento da dor, que pode converter-se em dificuldades no estabelecimento do laço da mãe, do bebê, dos pais e do bebê, obstaculizando, sem dúvida, o desenvolvimento da matriz simbólica, que é vital para a constituição de um sujeito. A maneira de intervir, ainda que seja conformada pela singularidade de cada caso, intenciona identificar e retomar as expressões, as representações e afetos de vitalidade, favorecendo as associações que propiciam as ligações, né, nesse momento tão vital e de risco. A disponibilidade da escuta é a ocasião para a sustentação narcísica dos pais e funciona para eles como um momento e como um ponto de ancoragem. Essa é a minha reflexão, espero ter contribuído. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian, pelas tuas palavras. Com certeza foi uma reflexão muito rica. E agora a gente passa, então, a palavra para a Andréia. Oi, eu queria primeiro agradecer ao convite das meninas para essa atividade. Dizer que eu fico muito grata de falar desse espaço, né, que é o espaço onde eu estou inserida profissionalmente há bastante tempo, já há 11 anos. Então, e do quanto eu percebo que há um progresso, há uma busca para que esse trabalho do assistente social na unidade de internação neonatal, na UTI neonatal, passe a garantir de uma forma mais significativa os direitos tanto dos bebês quanto das suas famílias, assim. Então, eu gostaria de apresentar alguns slides brevemente aqui, para compor um pouquinho essa minha fala. Então, diante dessa temática que foi proposta, eu vou trazer um pouquinho, então, de reflexões em relação
esse processo de trabalho, a esse processo de escuta também, né, de acolhimento desses pais que, assim como seus bebês, também são prematuros, né? Esse espaço de escuta, então, e de intervenção do assistente social é que nós vamos tratar um pouquinho nesse momento. Então, eu trouxe esse questionamento, né, de como que se dá a inserção do assistente social no atendimento às famílias diante da internação desse bebê prematuro. Em geral, não só no caso dos prematuros, né, nós visamos atuar conhecendo a realidade dessa família, identificando determinantes sociais, questões sociais importantes que podem estar influenciando nessa condição de saúde, nessa condição social e nessas estratégias de cuidado em saúde e de proteção à criança e à sua própria família. Então, percebo que às vezes, né, enquanto equipe multiprofissional, a gente acaba se apegando muito em relação ao bebê, em relação aos cuidados e ao investimento, né, que é necessário, que é um pouquinho que foi trazido agora há pouco pela colega, e acaba esquecendo que esse bebê, né, tem uma casa, apesar dele não ter ido para essa casa, não conhecer essa casa, não conhecer daqui a pouco os irmãos, os demais familiares, ele está inserido numa realidade social e que afeta diretamente no seu desenvolvimento, na forma como ele vai ser cuidado, na proteção que ele vai ter no seu desenvolvimento na infância e posteriormente. Então, como é que a gente faz essa aproximação, esse conhecimento da família, né? Acompanhamos o paciente durante o período de internação através de entrevistas com os familiares, entrevistas coletivas com a equipe multidisciplinar, com outros familiares também responsáveis pela rede, que representam suporte para essa família, através também da socialização de informações referentes aos direitos do recém-nascido e das suas famílias. Buscamos também articular a rede para a organização, depois do tempo, né, de internação, que muitas vezes acaba sendo um tempo bem longo, né? Como é que essa criança, como é que esse bebê vai estar retornando para essa família, para esse território, e como que ele vai ter suas necessidades atendidas. Também participamos de rounds, reuniões multiprofissionais, reuniões com familiares para a organização do planejamento do cuidado, e tanto durante a internação quanto depois na alta. Também, em alguns casos, né, se faz necessário encaminhamento de pareceres via judicial de quanto a quem pode ser o responsável pelo aquele bebê, no caso da impossibilidade dos pais efetuar esse cuidado. Também medidas de proteção em relação à própria mãe, em muitos casos, né, que vivencia uma situação de risco, vivencia uma situação de violência, ou dos irmãos desse recém-nascido, que também acabam muitas vezes estando numa situação de desproteção. E eu sempre, quando eu vou entrevistar uma mãe, assim, eu sempre costumo falar, né, sim, nós estamos aqui cuidando do teu bebê, nesse momento ele precisa de uma internação, precisa ser cuidado, mas tu, enquanto mãe, também precisa ser cuidada, a família precisa ser cuidada, porque é um momento de fragilidade, é um momento de muitos desafios para essa família, né? Então, nosso papel também é cuidar um pouquinho dessa família. Também se realiza, né, uma articulação com a rede intersetorial, contato com serviços de saúde, de assistência social, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado, Educação, Habitação, com o objetivo de conhecer mais essa família, mas também de garantia de direito. Construção de relatórios e pareceres sociais para encaminhamento para as instâncias legais quando se faz necessário.
Ainda, mais especificamente em relação à prematuridade, né? Eu participo do grupo de trabalho do método Canguru no hospital, para aprimoramento do método na unidade, colaboração também com curso de capacitação que é anual para a equipe multiprofissional, não esquecendo, claro, né, da importância também do registro, de que todas essas ações fiquem documentadas e que não fique apenas o serviço social ciente de tudo que foi feito, né? Mas que a equipe também tenha conhecimento, até no processo também educativo da equipe, né? De saber que existem esses outros serviços da rede, que essa família passa por tal e tal situação. Então, nesse sentido, é isso que eu tinha para falar. Tem mais uma questão. Então, que eu gostaria de falar um pouquinho, e eu começo a falar, eu falo rápido. Tomo uma água para falar mais devagar. Então, como é que se dá esse processo de trabalho junto ao método Canguru no Hospital de Clínicas de Porto Alegre? Sempre que um bebê nasce prematuro, menor de 35 semanas de idade gestacional, e necessita de uma internação na unidade de neonatologia, a equipe de enfermagem solicita, então, atendimento para uma série de profissionais, incluindo o assistente social, que vai conhecer essa família, vai fazer a avaliação social. Em muitos casos, acaba que não se identificam situações importantes para manter um acompanhamento regular durante a internação. E, por outro lado, em muitos casos também, a gente identifica tanto questões de saúde do bebê que podem necessitar de um cuidado mais especializado, que precisa ser organizado posteriormente, quanto em relação à própria família, né? Então, a partir dessa avaliação social, a gente conhece esse contexto, tenta viabilizar que essa família esteja o maior tempo possível acompanhando a internação, porque a gente até fala um pouco no que cada hospital tem a sua realidade, assim, né? E tem alguns serviços. O que diz o Ministério da Saúde em relação ao método Canguru? Que a mãe deveria estar lá na segunda etapa do método Canguru, devia estar lá, reinternar, ficar junto com o seu bebê o tempo todo, né? Ter um local para ela fazer a sua higiene, para fazer a sua alimentação, enfim. Mas acaba que muitos serviços não têm essa disponibilidade de um local específico para isso, né? E acaba que nós fazemos uma adaptação, né, do que é possível, né? O que se oferece, então, lá na unidade? Tem poltronas, essas vezes depois que eles saem da UTI, tem uma poltrona onde a mãe pode ficar, ou em revezamento com o pai, nesse momento do coronavírus, da pandemia. Então, um pode ficar no turno da manhã, outro no turno da tarde, e outro, novamente, o outro pode voltar no turno da noite, se for um desejo da família. Foi oferecida alimentação para um dos acompanhantes. E mais ou menos dessa forma que funciona, assim, né? Mas a gente reconhece o quanto é importante, né? E o quanto é um desafio manter essas famílias mais tempo na internação. E é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há bastante tempo e é um trabalho que continua, né? Não é um obstáculo ou uma dificuldade que foi vencida plenamente. Também discutimos com a equipe de saúde da unidade sobre situações que foram identificadas no nosso atendimento e que necessitam de uma maior intervenção. No caso da identificação dessas demandas mais complexas, né? A gente mantém esse acompanhamento ao longo da internação e também depois da alta hospitalar, porque a gente tem o privilégio de ter um ambulatório de segmento do prematuro, onde esses bebês seguem acompanhamento dependendo da gravidade, da sua situação e das comorbidades que ele apresente, até os 5 anos de vida. Então, a gente segue vendo essas famílias, segue vendo esses bebês e depois crianças, né, ao longo do seu desenvolvimento.
Essa avaliação relativa ao método canguru, ela preferencialmente deve acontecer nas primeiras 48 horas de vida após o nascimento. Por quê? Porque nesse momento a mãe ainda está em internação obstétrica, a gente tem a possibilidade de vincular, fazer o vínculo com ela, reforçar o quanto essa presença dessa família é importante na internação, apresentar as rotinas da unidade de internação, né? Viabilizar também a permanência por mais tempo, articular a rede, articular serviços de hospedagem, enfim, viabilizar da forma que for possível, né, que ela consiga. A gente sabe que nem sempre é possível, a gente sabe que tem famílias que têm muitos filhos, que tem famílias que tem mulheres que logo após o parto já tem que voltar a trabalhar, porque, enfim, é o que a família precisa naquele momento para se organizar, para se manter. Então, nem sempre a gente consegue fazer que isso funcione muito bem. Mas a tentativa, né, é essa de que nesses primeiros momentos a gente faça esse vínculo e articule formas de se pensar esse acompanhamento, que tende a ser uma internação mais longa, né? E nos casos que se identifica já nessa primeira avaliação que tem necessidade, então se faz essa articulação com os serviços da rede, ou no caso que mesmo após essa articulação as famílias acabam não conseguindo estar lá para cuidar, para criar esse vínculo, pode ser necessário às vezes acionar outros familiares, acionar os serviços de proteção à criança e ao adolescente, para que a família consiga, dentro das suas possibilidades, né, fazer o vínculo, aprender a cuidar. Às vezes é uma criança que vai precisar de um pouco mais de cuidado especializado, manusear sonda, algum curativo, enfim, e manusear respirador. Então, essa família tem que estar ali também para aprender isso, né? E às vezes tem mil coisas que atrapalham, que dificultam esse processo. Então, era essa a minha fala, gurias. Eu não sei se a gente faz alguma conversa em relação a isso, se dá tempo ainda, né? Mas estou à disposição. Obrigada. Olha, com certeza a gente gostaria de discutir muito ainda com vocês. A gente está aqui realmente num encontro mais breve, mas achamos muito válido o que vocês trouxeram, sem dúvida, e fiquei pensando muito nas duas falas de vocês. Acho que tu também concorda comigo, Márcia, porque a gente trabalha muito junto também, né, no hospital, e do quanto a área do serviço social e da psicologia podem contribuir. E acho que a mensagem que a gente traz, né, com essa nossa palestra, que embora com tempo curto, mas acho que muito rica nas considerações, é do quanto a gente também quer ser essa ponte, né, para os pais, poder se mostrar disponível, e porque é isso, né, a gente, é o nosso trabalho, é o nosso fazer, e que eles não precisam passar por isso sozinhos, né, a gente está aqui para tentar fornecer esse auxílio, para que assim eles também consigam ser essa ponte, né, para o bebê, como a Vivian bem trouxe, né, poder fornecer aí as condições para que ele também se desenvolva, né, consiga fazer parte aí de uma história, que com a prematuridade a gente sabe que muita coisa fica difícil, né, de ser seguida, né, dessa história ser contada e de ser vivida. Então, muito obrigada, tá, gente? Foi muito importante a fala de vocês. E a gente vai ter que encerrar, então, né? Então, fica esse nosso agradecimento. E a gente só avisa aí para o pessoal que está nos assistindo para não terminarem de assistir essa gravação agora, porque a gente ainda vai ter uma fala, né, de uns familiares que já passaram pela experiência da nossa UTI neonatal. Então, no mais, a gente fica por aqui. Muito obrigada. E fiquem atentos também às próximas programações, que vão ter outras palestras, né, sobre a temática da prematuridade também, de outras áreas profissionais. Mas, no mais, era isso. Tchau, obrigada. Olá, meu nome é Nairana, sou mãe do Luquinhas, um prematurinho de 960 gramas, que precisou fazer uma cirurgia com 4 dias de vida.
Graças a Deus a operação foi um sucesso. Vou falar um pouquinho da nossa estada no hospital. Durante todo o período que a gente teve no hospital, a gente era muito bem acolhido. Desde a entrada da portaria, o bom dia, a preocupação, perguntavam como estava. A gente se sentiu muito querido, muito bem recebido por estar e acolhido nesse momento tão difícil que a gente estava passando, que foi um período muito delicado, um período angustiante, que a nossa sensação era como se a gente tivesse uma montanha-russa. A gente sempre estava em alerta, estado de alerta. Um pouco estava feliz, daí já temia por alguma notícia não tão boa, mas os dias foram passando e graças a Deus tudo foi superando. Os profissionais sempre maravilhosamente nos atenderam, assim, faziam mais do que a gente sentia, aquele amor, aquele cuidado, não só com o Lucas, mas com a gente também. Todo dia a gente recebia um carinho, todos da equipe. Então aquele dia assim que a gente não estava muito bem, que a gente precisava daquela forcinha de alguém do lado, a gente recebia aquele carinho com palavras, aquela força e superação, e foi passando, e o tempo foi passando, e a gente conseguiu, depois de 52 dias, uma vitória, que glória a Deus, sair, e tudo bem. Então, eu só desejo do fundo do coração que Deus ilumine a cada profissional que nos atendeu, que cruzou nossa vida, nosso caminho, que ilumine sempre e abençoe sempre. Desejo que tenham sempre muito sucesso em todas as escolhas da vida. Nossa eterna gratidão profunda. Nós amamos muito vocês. Sempre nossas vidas, nossas orações são sempre de agradecimento e desejo total felicidade a todos. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigadão.